possível que Rhaenyra ou algum outro personagem de House of the Dragon possa ter um outro dragão, assim como Daenerys tinha 3 dragões. E afinal, por que só ela tinha 3 dragões nessa história? Por que ela é a única Targaryen que tem isso? E a cena que muita gente comentou sobre o Wolf no episódio 7 pisando nos ovos de dragão da Asa Prata. O que simboliza aquilo ali, inclusive pro futuro? E muito mais nesse vídeo a gente vai responder sobre essa série, sobre o último episódio e sobre o que deve vir na terceira temporada. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Eu sou o João Victor e pra você que não conhece, hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre House of the Dragon, mas pra gente poder responder os comentários e possibilidades interessantíssimas que vocês mandam aí durante a semana, porque veio um episódio aí muito louco, que muda uns direcionamentos, tem um final sinistro, e que empolga pro episódio final que tá chegando, é a terceira temporada. Mas antes de começar, deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação, e não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura desse último episódio. Temporada não pode acabar sem uma luta do Daemon e Aemond, nem que seja só uma batalha, que um fuja, sei lá, mas tem que ser essa batalha. E aí concordo no final da próxima temporada ter a batalha final deles. Muito bem, meu querido, eu sei que parece ser algo que você quer muito, você quer demais, mas assim, se for ter uma batalha dessa na série, vai demorar um tantinho bem bom ainda pra acontecer, tá? Isso nem é spoiler do último episódio, porque já era garantido desde antes e muita gente sabe, mas pra quem não sabe, se for ter uma batalha de Aemond e Daemon na série, eles vão deixar como um elemento extremamente especial pra lá pra frente na terceira temporada, e nem deve ser no início dela, porque assim, esses dois são os personagens assim mais desafiadores da série, né? Tanto do lado dos verdes quanto dos pretos. Um é sempre espelho do outro. Até os vídeos de detalhes a gente explicou muito sobre isso. E claramente por conta do estilo muito específico dos personagens e da maldade que eles têm, o evento, a batalha que os fãs mais esperam é a batalha entre os dois. Desde quando terminou a primeira temporada, a galera fala nisso. E a HBO sabe disso, a galera, os roteiristas e tudo mais, sabe que essa é a batalha mais esperada. E toda a produtora tá focada em quê? Em dinheiro. Tá focada em resultados, tá focada em deixar um evento pra frente pra gerar expectativa. Eles não vão queimar as fichas tão cedo mostrando uma batalha dessa muito rápido. Lembrando que desde antes, né, já tinha sido confirmado que a série pode ter até 4 temporadas. Então, meu querido, pode esperar. E o lance de pisar no ovo de dragão? É, um ponto importante aí sobre o episódio 7. Pra quem não reparou, nesse episódio, na cena em que o Wolf acaba reivindicando a Asa Prata, o novo dragão aí pra história, ele na caverna, sem perceber que o dragão tava lá quietinho no canto, ele pisa nos ovos deste dragão, meu querido. E ovos ali bem comprometedores que assim, né? Muita gente veio perguntar qual que é o sentido, se esses ovos no futuro são aqueles ovos que a Daenerys encontra e que dá origem aos 3 dragões dela. Na verdade não, alguns daqueles ovos, se não me engano 2 deles, estão na verdade em episódios anteriores, naquelas cenas que a Rhaenyra tira os filhos lá de Pedra do Dragão, leva os dragões embora, tem uns ovos saindo, aquilo lá foi confirmado pelos produtores, mas esses aqui não. E assim, pisar nos ovos do dragão e o dragão não ter feito nada com ele, lembrando que o dragão é fêmea, né, mas ele ter pisado ali, isso que seria uma afronta pro dragão, somado com o fato de que ele ficou completamente com medo, ele deitou e se entregou à morte, e todas essas coisas, e ainda assim o dragão aceitar ele como montador, isso é uma prova da conexão real que esse dragão, a Asa Prata, tem com o Wolf. Isso é uma prova que pra ela prevaleceu muito mais a conexão sanguínea, né, do Wolf ser neto da antiga montadora dela, que era Alicent Targaryen, né, que era a esposa do rei Jaehaerys, e não é Alicent, é Alicent com um N. De qualquer forma, pisar nos ovos não significou nada de ruim aqui, só que aí tem um simbolismo também, que esse já tem a ver com o futuro da história, é mais spoiler, e não vai dar pra trazer nesse vídeo aqui, porque ele não é um vídeo de spoiler, tem spoiler inclusive lá dos livros. Muita gente vai ver esse vídeo, sabe do que eu tô falando, e agora você pode conectar, ele pisando nesses ovos tem esse sentido aí que você deve estar imaginando. Agora você que não tá entendendo, deixa quieto, aguarde. E aí, pegando essa linha, tem uma outra polêmica sobre isso no episódio 7, ó. Me pergunto se foi ela que mandou a Asa Prata mesmo pra Porto Real, ou se já em uma conexão com o seu montador, ela foi até lá porque o Wolf queria dar um rolê por lá. Afinal, parecia estar quase caindo de cima do dragão. É, eu vi muitas pessoas que, assim como eu, entenderam a ida do Wolf pra Porto Real no final do episódio como uma estratégia da Rhaenyra que ela teria mandado pra poder atrair o Aemond e voltar pra Pedra do Dragão. Só que eu vi outras pessoas dizendo que foi completamente acidental, que não deu tempo do Wolf aprender a montar pra poder ir lá pra Pedra do Dragão. De fato, a cena traz a ideia da ausência de experiência dele, que ele tá todo desajeitado, mas ainda assim ele não tá caindo nem nada do tipo. Ele tá só num primeiro controle, mas controlando de forma desajeitada. Teve gente nos comentários dizendo que foi completamente aleatório. A Asa Prata saiu com ele voando aleatoriamente, descontroladamente, por ocasião, acaso foi parar em Porto Real, por acaso esperou o Aemond
subir na Veigar e por acaso voltou pra Pedra do Dragão. Meu querido, esse tanto de acaso nesse jeito aí não faz muito sentido, não. E essa outra questão que é comentada aí, pode ter sido pela questão de que o Ulf queria dar uma volta com o dragão, não foi porque a Rhaenyra mandou. Tá, mas mais um acaso, assim, que encaixa perfeitamente com uma estratégia, eu acho que tem muito mais a ver com a Rhaenyra ter mandado, porque é muita coisa que tem que ter acontecido pra dar tudo certo, assim, por acaso. Então, em resumo mesmo, eu acredito que foi uma estratégia, tinha estratégia melhor, por exemplo, de atacar direto o Porto Real, mas eu acredito que ela quis esperar um pouco mais, e até pra fins de roteiro, eles não iam colocar esse avanço tão cedo. Você podia trazer um vídeo explicando por que os personagens não podem trocar seu dragão ou ter mais de um como Daenerys tinha. Muito bem, mais uma pergunta pra vídeo explicativo. Eu já fiz vídeo aqui explicando por que a Daenerys era resistente ao fogo, já fiz vídeo explicando por que tem Velaryons, alguns na história que acabam montando dragões, já fiz alguns assim, e assim, boa parte dessas explicações acabam tendo um sentido parecido, e principalmente as explicações que envolvem a Daenerys, que é essa que envolve. Se eu não tiver enganado, na história, e com uma generosidade do roteiro da série também, ela é a única Targaryen que conseguiu ter 3 dragões pra ela. Ela é a única que tinha esses 3 que serviam ela, que protegiam ela. Não lembro exatamente se ela montou os 3 dragões, tipo, ela subiu em si, mas era como se fosse montadora dos 3 mesmo. É como se ela tivesse reivindicado 3 dragões, mas aí que vem uma diferença. Você pega essa palavra reivindicar, todos os Targaryen tiveram que reivindicar seus dragões. A Daenerys não teve que reivindicar seus dragões. Os dragões basicamente nasceram quase que dela. Não teve esse processo de reivindicar um dragão. O que leva a gente àquela explicação do evento único geral, né? A cena dela no fogo, saindo em meio ao fogo, sendo resistente ao fogo. Isso não acontece com todos os Targaryen. Os Targaryen não são imunes ao fogo, nem nada do tipo. Isso acontece como um evento único pra ela, por conta de uma profecia que acontece, por conta de magia e diversos outros pontos. Ela é um ser totalmente único nessa história do universo, e a série deu uma generosidade a mais pra isso, tornando ela mais única ainda do que nos livros. E nesse mesmo momento da imunidade ao fogo, é o momento quando os 3 dragões nascem, quando eles saem dos ovos ali, e que tem a ver com um evento único. Os dragões nasceram junto com ela no meio do fogo. Ela é a única Targaryen que é mãe de dragões. É inclusive o nome, né, que se refere à profecia. Mas assim, eu vi algumas outras pessoas questionando se em House of the Dragon a gente vai ver alguma quebra de protocolo assim também, né? Algum outro personagem ali, Targaryen, que vai montar mais de um dragão, vai reivindicar mais de um dragão, ou vai até mesmo trocar de dragão. Então, se eu não me engano, na história aí, a gente não tem relatos que levam a pessoas que trocaram de dragões. Pessoas que simplesmente quiseram reivindicar o outro, ou realmente quiseram ter mais de um dragão, o que leva à ideia de que, na teoria, é realmente impossível um Targaryen normal fazer isso. Mas aí a gente tem alusões a isso de vez em quando, tipo, nessa cena, né, no episódio 7 mesmo, quando vai começar a sequência de pessoas tentando reivindicar o Vermithor, a gente tem aquela carinha da Rhaenyra olhando pro dragão, com um olhar muito de alguém que queria um dragãozão sinistro desse pra ela montar, né? Eu até comentei na análise, várias pessoas concordaram comigo. Mas assim, isso eu não acho que vai acontecer, mostrando montar mais de um dragão, mas a questão do respeito já é algo que se assemelha um pouquinho com a questão do Daenerys. Não é igual, mas é semelhante. Aqui na cena a gente tem todo o respeito do Vermithor pela Rhaenyra. Tipo, outra pessoa que fosse lá tentar falar pro Vermithor servir e tal, não ia ter o mesmo respeito. Essa cena que é totalmente simbólica pra isso do episódio, né? Muito provavelmente pela questão da linhagem da família, pelo sangue, pela pureza e tudo mais. O dragão respeita ela e inclusive fica a ideia que se alguém atacasse ela ali, o dragão ia proteger ela, igual os da Daenerys fazia. E ela não montou todos, se eu não tiver enganado. Não significa que ela tem os dragões que ela quiser igual Daenerys, mas traz umas alusões pra isso. Mas fazer igual fizeram em Game of Thrones não vão fazer. É totalmente único mesmo. É um evento milagroso. Você pode dizer assim. Tava lendo o livro e notei que o Jace, né, Jace Harris, incentivou e reuniu os bastardos sementes de dragões. Já na série, ele se opôs firmemente, temendo perder o exclusivismo de montar em dragões e perder o próprio trono de ferro. Tem essa inversão. É uma mudança polêmica que eu vi até pessoas reclamando na internet que jogaram o desenvolvimento do Jace no lixo na série. O que custava seguir os livros? É uma mudança que eu acho de boa, sabe? Eu vejo necessidade sim de seguir uma linha tentando se aproximar do material original, mas ser 100% igual não acho necessário, porque fica 100% previsível. Eu gosto dessa liberdade de mudar as coisas e o Jace é uma coisa assim. No último episódio também, pra quem já viu algumas informações aí, tem uma mudança mais ou menos nesse sentido. De um certo ou uma certa personagem aí que nos livros tem uma tendência de fazer uma coisa e na série faz outra, que vai ser polêmica também de comentar. Mas assim, não dá pra esconder que esse fato do Jace ser essa pessoa que reclama e vai contra os planos da Rhaenyra torna pra maior parte da audiência um personagem que as pessoas começam a ter raiva dele, né? Fica essa ideia de hipócrita, porque
ele é bastardo e tá reclamando dos bastardos montarem, mas na verdade é porque ele tá olhando mais de forma individual, né? Ele tá preocupado com o trono lá na frente, é como se ele não tivesse preocupado com a guerra, o que é ruim. Mas eu gosto desse jogo, eu gosto como a previsão era da gente gostar do que esse personagem tá fazendo, ele evoluir assim, não. Mas, na verdade, quebrou a expectativa. Pra mim, vai bem. Depois a gente vai falar do que acontece no último episódio quando ele sair. Fica ligado. Lembrando que esse vídeo aqui tá saindo antes do episódio final sair, né? Só não entendi porque o Adam não tem cabelo branco, sendo que o irmão dele tem. Aí mais uma polêmica de dúvida do episódio 7. Voltando lá naquela questão sobre o Adam montar o Seasmoke, né? A gente viu que ele tem um outro irmão, que os dois são filhos bastardos do Corlys, que é o Ellen, e no outro episódio a gente viu que o Ellen esconde suas raízes Velaryon. Ele tem os cabelos prateados e tal, mas tira. O Adam, que não tem os cabelos prateados, foi quem conseguiu reivindicar o dragão. E na verdade nem ele que reivindicou, aqui aconteceu o processo contrário, surpresa, né? O dragão reivindicou ele, que também é polêmico, mas achei legal. E assim, a explicação dessas diferenças entre os irmãos é simples. Eles são bastardos, nem todos eles vão nascer com os cabelos prateados, esse é um ponto, nem todos, e isso não muda muita coisa não. Não significa que é mais digno ou menos digno. Na história tá cheio disso, inclusive nesse episódio 7 a gente vê isso. Vários bastardos Targaryen, assim como esses que são Velaryon aí, vários Targaryen que vão lá em Pedra do Dragão tentar montar o dragão lá que a Rhaenyra pede, né? Vários têm os cabelos prateados, a maioria, mas tem outros, se você ver na cena, que tem os cabelos mais escuros, mas também são bastardos. É só você fazer essa comparação do Ellen, não com o irmão dele, o Adam, mas com o Jace. O Ellen tem os cabelos prateados, que ele raspa e não gosta, mesmo sendo bastardo. Ele ainda é um bastardo Velaryon, com menos tendências ainda assim. E o Jace é um bastardo, no caso Targaryen, que o gene que prevaleceu foi o do pai dele, né? Que o pai, na verdade, é o Harwin Strong. Então, assim, é totalmente indefinido nessa questão dos bastardos de qual que é o cabelo que vai sair. Pode sair o preto ou pode sair o cabelo prateado. A explicação é essa, é aleatório. Penso que nesse último episódio, os pretos e os verdes vão se preparar para a batalha, reunindo tudo que pode de cada lado. Quando for começar a batalha de verdade, vão deixar pra terceira temporada. A produção adora fazer isso. Foi o que eu falei, inclusive, na análise do trailer que eu soltei lá no início da semana. Quando saiu o episódio 7, saiu o trailer do 8, eu falei que eu tava com essa sensação de que o último episódio não ia ter uma batalha em si. Poderia mostrar só o começo iminente dessa batalha. E assim, vale lembrar de novo que esse vídeo não tá só sendo gravado, como ele tá saindo antes do episódio 8 ser lançado. Então, sei lá, se você viu spoiler na internet ou se você viu o próprio episódio, você vai saber a resposta disso, então desconsidere. Mas a grande questão é que a Dança dos Dragões não é você só pegar a personagem e colocar em campo de batalha o tempo inteiro. Existem os eventos que são uma batalha cada uma, principalmente quem veio dos livros sabe disso, mas é necessário um desenvolvimento, e quanto mais desenvolvimento tiver, mais sentido vai fazer aquela batalha e mais emocionante vai ser de ver. Imagina se fosse como o público quer. Você pegar no final da segunda temporada, você coloca Aemond lutando com o Daemon, igual o cara quer, aí os outros torcendo pra morte do Criston Cole, mata ele também aqui e tal, e vai embolando um monte de coisa, sem desenvolvimento pra nada. Qual o impacto que vai ter? A galera vai desconsiderar total, eles vão queimar fichas, vão perder dinheiro também, porque a galera pensa em dinheiro sim, a produção. Não é bem assim que funciona, mas a gente vai poder falar um pouco mais disso em detalhes, até pra evitar spoilers aqui, né? Vamos falar mais de detalhes quando o episódio sair, então fica ligado. Assim que sair o episódio 8, na segunda-feira, meio-dia, vai ter análise, então se inscreva aí. A Helaena é a personagem mais inútil da série, apesar de possuir um dragão bem grande e poderoso. Vamos falar dela, que aparece no trailer do episódio 8, com o Aemond pedindo pra ela usar seu dragão pela primeira vez, que o dragão fica lá parado, é um dragão poderoso e ela não usa. E o trailer já traz a ideia de que ela vai recusar, e que assim, pra história, pelo que a gente tá vendo, pra Dança dos Dragões, de fato, se for comparar a utilidade dos personagens, ela é a mais inútil que tem. Mas por outro lado, isso é um pouco de injustiça com a personagem, porque essa é a personagem que menos queria estar aqui nessa situação. Eu sempre falo, além dos verdes serem totalmente desunidos e tretados e loucura, um subindo no outro ali, a Helaena é a personagem que mais sofre ali, a que mais se ferra sem nem ter tomado decisão de nada, sem nem ter voz ativa, é obrigada a servir os outros, fazer o que os outros querem, manobra e tal, e a temporada foi assim. Não é culpa dela ser inútil, é que ela não queria estar aqui. Você pega o início da temporada, o filho dela morre por conta da decisão do que o irmão fez de coisa abrupta, matou o Luke lá, o filho dela morreu na frente dela. E não só por isso, porque o guarda, que era pra estar vigiando, tava dormindo com a mãe dela, né? E depois, totalmente contra a vontade dela, ela é obrigada a sofrer em público, naquele funeral muito louco lá, como uma manobra política que também não tem nada a ver com o que ela quer. Ter filho com Aegon também não é algo que ela tinha o mínimo interesse, tanto é que no início a gente tem umas intenções de que ela não dá muito valor pra isso. Ela sente a morte da criança, mas fica parecendo que é um alívio pra ela também perder um herdeiro do irmão, porque é estranho. Então assim, pra batalha, devo concordar, a Helaena é a mais inútil, mas no geral é uma injustiça com ela, que ela não quer. Nada aqui é de
acordo com a vontade dela. Pois é, coloca nos comentários o que você acha sobre esse ponto, qual que você acha que vai ser o destino da personagem também. Fica ligado, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder a análise e vídeo de detalhes do episódio 8, vai ter muita coisa e o que deve acontecer na próxima temporada. A gente vai fazer um monte de vídeo nessa próxima semana, então se inscreva mesmo, né? Deixa o like aí, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, já já eu tô de volta, um abraço, fui!